Olá, tudo bem? Que bom que podemos nos encontrar e assim celebrar em culto na presença do nosso Deus. Queremos assim nos colocar na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero saudá-los com as palavras da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, que diz: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Que assim possamos nós, nesse tempo de culto, nos abastecermos da palavra de Deus, que assim possamos ser inspirados pelo Espírito Santo de Deus e que assim possamos ser animados pelo amor de Jesus, para que possamos assim ser abastecidos pela palavra de Deus e assim anunciar desse amor de Deus para o mundo. Queremos convidar você a refletir ao longo desse culto a partir de uma pergunta. O que vem à sua mente ou que sentimento você tem quando falam para você sobre mandamentos? Qual é a sua resposta? Qual é o seu sentimento? Pense nisso. Amém? O Salmo 86, os versículos 5 e 6 nos dizem: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá, Senhor, ouvidos à minha oração e atende às nossas súplicas. Oremos. Amado e misericordioso Pai, humildemente chegamos em Tua presença
e reconhecemos que nos deste a tarefa de amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas que quase sempre não amamos como tu nos ensinastes. Sentimos-nos envergonhados por tanta bondade e paciência tua, Senhor. E mesmo sendo falhos e pecadores, não deixas de nos buscar, de nos convidar ao arrependimento e de nos dirigir a palavra. Senhor, teu amor e tua misericórdia e a tua bondade conosco são infinitas, e mesmo assim nós não usamos delas para com o nosso próximo. Senhor, reconhecemos que muitas vezes ignoramos e não nos importamos com a dor e o sofrimento das pessoas à nossa volta. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes não queremos ver o teu amor, para que ele não nos envolva em compromisso. Evitamos a tua palavra porque ela nos compromete contigo e com as pessoas. Mas te pedimos, Senhor, por teu amor e tua misericórdia, perdoa os nossos pecados, nos ensine e nos molde conforme a tua vontade. É o que pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos conhece da forma como realmente somos. Dele não conseguimos esconder nada, e quando humildemente confessamos a Ele os nossos erros, Ele de braços abertos nos acolhe e perdoa. Em Romanos 6:18 nos diz: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Com essas palavras anuncio o perdão de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, seguintes. São estes os mandamentos, os estatutos e juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel,
e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ou ao deitar e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Certa vez eu estava num grupo de adolescentes, ensino confirmatório, e fiz para eles a seguinte pergunta: o que vocês sentem, o que vem à mente de vocês quando ouvem falar mandamentos? Era esse o tema do encontro. E para minha surpresa, quando eu falei aquela palavra, alguns rostos já se franziram, algumas cabeças chacoalharam um pouquinho. E forçando um pouquinho, eles me falaram do sentimento deles. Muitos deles associavam os mandamentos com regras, proibições, muitas coisas e sentimentos negativos na cabeça deles relacionados aos mandamentos. Depois eu fiz outra pergunta. Eu perguntei para eles qual o sentimento que vem para eles quando ouvem falar sobre amor. E para minha surpresa, ou não surpresa, os sentimentos foram justamente opostos. Falaram que sobre o amor vem muitas coisas boas, alegria, felicidade, bons sentimentos, coisas positivas. E qual o seu sentimento quando ouve falar a respeito dos mandamentos? Qual o seu sentimento? Será que é possível relacionar essas duas coisas, mandamentos e amor? Eu vou te dizer que sim. Por isso fica comigo, atento nessa pregação, porque é esse o nosso assunto aqui hoje. É sobre isso que nós vamos falar. E eu quero te mostrar que justamente os mandamentos são prova de amor de Deus por nós. O grande amor que Deus tem por nós se manifesta também nos mandamentos. E para a gente constatar isso, para eu te provar isso, nós precisamos olhar lá para a história dos mandamentos. Você lembra em qual contexto os mandamentos foram dados para o povo de Israel? Era o contexto logo depois da libertação da escravidão no Egito. E se você conhece ou lembra um pouco da história do povo de Israel, você sabe que eles passaram 430 anos escravos no Egito. Chegaram lá a partir de José, toda aquela história dele sendo vendido pelos seus irmãos, e nesses 400 anos que eles viveram no Egito, eles foram escravizados. E lá Deus se lembrou deles e mandou Moisés para libertá-los. E então Moisés, com toda aquele enredo que você lembra, a história das 10 pragas, libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, rumo a uma terra prometida, a terra que Deus tinha prometido dar ao seu povo. Agora imagine essa situação, durante 400 anos, vivendo em escravidão, regra em cima de regra, lei em cima de lei, tendo simplesmente que cumprir leis. E de repente, de uma hora para outra, o povo está livre, não tem mais lei nenhuma para cumprir, não tem mais faraó nenhum para obedecer. Você acha que seria possível o povo sobreviver ao deserto e conquistar ainda uma terra vivendo sem nenhuma lei? Imagina a situação, se alguém se desagradasse do outro, já tomaria para si o que pertence ao outro, o outro já mataria aquele que o ofendeu e a vida viraria um caos e em pouco tempo o povo estaria liquidado, não mais existiria como povo, se mataria. E foi justamente para possibilitar que o povo prosperasse em meio àquele deserto e alcançasse a terra prometida, que Deus deu os mandamentos. Ou seja, os mandamentos são prova do amor de Deus pelo seu povo, já desde o início.
Já desde o início, os mandamentos são prova do amor de Deus. Por isso, deixa eu dizer assim, que sem leis seria impossível o povo viver, assim como também para nós, sem leis, sem regras, seria impossível existirmos como sociedade. Alguém me disse esses dias, pastor, já é complicado o nosso mundo assim, com tantas leis e tantas regras que a gente tem. Imagina se não houvesse lei. Imagina uma sociedade onde fosse permitido matar, onde fosse permitido roubar, onde ninguém falasse a verdade. Já quase é assim, mas imagina isso potencializado, seria um caos. A vida hoje também seria um caos sem os mandamentos, sem regras. Por isso, os mandamentos é que dão liberdade para o povo, prova de amor de Deus. É só por causa do amor de Deus que nos dá as regras, as orientações, é que nós podemos sobreviver e viver bem. Sem as regras, inclusive, nós nos tornamos escravos de nossa própria liberdade. Certa vez encontrei com uma pessoa e ela disse assim: pastor, quando eu quiser eu paro de fazer isso, aquilo, aquele outro. Você imagina o que era essa questão? E penso, será mesmo que essa pessoa consegue parar quando quer? Pense em algum vício que você pode imaginar. Quando vemos, somos escravos da nossa própria liberdade. Precisamos tomar cuidado com isso. Imagina como seria se não houvesse leis que dissessem é proibido beber e dirigir. Presenciei certa vez um acidente com vítima fatal por causa de um motorista embriagado. Sem as regras, sem as leis, nós mesmos, enquanto seres humanos, nos matamos. Ou seja, no Antigo Testamento nós percebemos essa dinâmica. Quando o povo de Israel obedece às leis, obedece os mandamentos de Deus, eles prosperam, caminham bem. Foi assim na conquista da Terra Prometida. Não sem controvérsias, é claro, mas quando tudo está bem, se esquecem de Deus, começam a achar que não precisam mais de Deus, não seguem mais os seus mandamentos. Quando vem a ruína e aí vem a desgraça. E assim, então, dos mandamentos também decorre a prosperidade do povo de Israel. Ou seja, as bênçãos de Deus vêm justamente pelas orientações, pelos mandamentos que Ele dá. Em resumo, a gente poderia dizer dessa parte que a lei tenta moldar as nossas atitudes para o bem viver na sociedade. Mas aqui eu preciso dizer que tem um problema. O problema é que o nosso coração é mau. O nosso coração tende à desobediência e tende à rebeldia contra Deus. Por isso, por mais que os mandamentos tentem moldar o nosso comportamento, eles não conseguem. O nosso coração é rebelde. O nosso coração sempre de novo vira as costas para Deus. A gente até brinca com isso, dizendo, que onde existe uma regra, a gente acha uma brecha, a gente acha uma exceção à regra. E a gente vai dando o nosso jeitinho, inclusive a gente faz piada dizendo, esse é o jeitinho brasileiro, a gente gosta de dar um jeito na situação para fazer aquilo que a gente quer. Não importa a lei existe e a gente dá um jeito de burlar ela. Não é assim que acontece? O coração do ser humano é revolto contra Deus. E por isso que o nosso mundo sofre. E é por isso que há tanta maldade e violência, porque estamos longe de Deus. Mas, lembre disso, os mandamentos são prova do amor de Deus, tentando nos possibilitar uma vida digna, uma vida boa. E agora é que vem justamente a questão. Se os mandamentos tentam moldar as nossas atitudes para o bem, mas o nosso coração rebelde não aceita essa moldagem, agora vem Jesus e cumpre os mandamentos em nosso lugar, nos dá o perdão dos pecados, mesmo que nós não consigamos cumprir todos os mandamentos, vai para a cruz e morre por nós para nos dar o perdão. E essa mensagem é o que transforma o nosso coração. Essa mensagem de amor de Deus transforma não só as nossas atitudes, assim como a lei pretendia fazer, mas transforma o nosso coração e a nossa mente,
para que também as nossas atitudes sejam diferentes. E é por isso que Jesus, dá para dizer assim, traz de volta os mandamentos ao seu centro, que é justamente o amor, mesmo que nós muitas vezes esqueçamos disso. Por isso, eu quero ler aqui o texto bíblico de Marcos, capítulo 12, 28 a 34, quando Jesus já resgata justamente esse sentido dos mandamentos. Quando ele diz assim: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Até aqui esse texto bíblico, onde Jesus já chama de volta para o centro dos mandamentos, para aquilo do qual os mandamentos nunca deveriam ter saído, que é justamente o amor de Deus, expressão do amor de Deus. Por isso Jesus pode dizer aqui que resume todos os mandamentos em apenas 2, que inclusive eu diria que podem ser resumidos em apenas 1: amar a Deus, amar ao próximo, ou seja, simplesmente amar. E se você perceber comigo, de fato, todos os 10 mandamentos e tantos outros mandamentos ainda quanto quiserem constar na Bíblia, todos eles se cumprem se nós vivermos o amor. Porque é o amor que motiva justamente as nossas atitudes de bem para com o outro. Se não tivermos esse amor, nossas atitudes não serão de bem. Mas se tivermos esse amor, tudo flui normalmente, tudo flui com mais naturalidade. É esse amor que faz toda a diferença. Amar a Deus e amar ao próximo. Os primeiros mandamentos do Decálogo se resumem nisso, na nossa relação com Deus. Os últimos se resumem nisso, na nossa relação com o próximo. Tire a prova e pense comigo: quem ama o seu próximo vai matar? Não. Quem ama o seu próximo vai mentir? Vai roubar? Não. Percebam como está no amor a chave para o cumprimento de todos os mandamentos. E aí, se você me pergunta: mas o amor é muito fácil de falar, como eu vivo esse amor? Então entram os 10 mandamentos, como orientação para que esse amor se torne prático na sua vida, para te orientar como demonstrar esse amor no seu dia a dia, na sua vida para com as outras pessoas. É esse o grande sentido. E além do mais, se você quer aprender a amar, olhe para Jesus Cristo. Ele que na cruz demonstrou o maior amor possível. Eu não conheço outro amor tão grande e tão profundo quanto o amor de Jesus. Um amor que vai até as últimas consequências e se entrega na cruz. E é por causa desse amor, desse sacrifício, que nós somos perdoados, mesmo não conseguindo cumprir todos os mandamentos, por causa da dureza do nosso coração. Mesmo não cumprindo os mandamentos, Deus morreu por nós em Jesus Cristo e nos dá o perdão dos pecados. Nos dá a vida eterna. E isso é maravilhoso, porque a partir desse feito é que nós podemos entender o amor e também expressá-lo às outras pessoas. Certo dia eu vi uma reportagem que muito me chamou a atenção, já pela foto estampada na caixa, na chamada. Havia uma criança sendo abrigada pelos socorristas, e quando fui ler o enredo daquele acidente, eu percebi que um pai estava caminhando com o seu filho, quando o seu filho se soltou da sua mão, atravessou a estrada, sem ver que vinha um caminhão, e o pai correu na direção do filho, o abraçou
antes do acidente e absorveu o impacto no lugar daquele filho. E o pai morreu naquele acidente para salvar o seu filho. Eu fico imaginando essa pequena história, talvez ela ilustre para a gente, mesmo que de uma forma ainda precária, o que é o amor de Deus, que absorveu o impacto por nós. Deus que morreu na cruz para nos salvar. Pensando naquele filho, com certeza, ele nunca vai deixar de amar esse pai que entregou a sua vida por ele. Foi isso que Deus fez por mim e por ti. Foi esse amor que Ele demonstrou por mim e por ti, enviando o seu Filho à cruz. E quando esse amor toca, bate em nosso coração, nossas atitudes mudam. Não é mais preciso que um mandamento nos diga, faça o bem, porque pelo amor que agora está plantado e implantado em nosso coração, nós queremos fazer o bem. Nossa mente transformada, nosso coração transformado. E ali, a partir dali, é que brotam as atitudes de amor para com o próximo. E é nessa relação que os mandamentos estão com o amor. Ou seja, os mandamentos não precisam trazer a você sentimentos de repressão, sentimentos de punição, sentimentos negativos, porque os mandamentos são prova do amor de Deus por você. E como não bastasse, mesmo com a dureza do nosso coração, Deus nos ama tanto que pagou, cumpriu os mandamentos em nosso lugar. E assim Ele nos dá de presente a salvação. Você já vive essa salvação? Já entendeu esse amor de Deus e já se rendeu a Ele? Quem sabe seja esse o momento. E quem sabe essa constatação ressignifique toda a tua compreensão dos mandamentos. E eu espero que você consiga perceber em cada um dos mandamentos, em cada palavra de Deus para você, o amor dele que te resgatou e que quer te transformar. Que assim você possa ressignificar na sua mente e no seu coração a relação dos mandamentos como prova de amor de Deus por você. Que Deus te abençoe. Amém. Estrela
acordo com o Plano Nacional de Ofertas da IECLB, as ofertas do dia de hoje são sinodais. Isso significa que cada sínodo define o destino das ofertas. Você pode ofertar através do aplicativo da IECLB ou em sua comunidade. Ao ofertar, lembramos que tudo provém de Deus, assim como lemos em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 14. Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas doadoras. Todo cristão é chamado para interceder por seus irmãos e pelo mundo, participando na obra de Deus de transformação de vidas. Quem intercede procura o bem do outro. Em Lucas 11:10, Jesus diz: todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Assim convido para a oração de intercessão. Oremos. Amado Pai Celestial, agradecemos-te porque podemos ouvir a Tua palavra e renovar o compromisso de amar ao próximo como a nós mesmos. Senhor, nos envie pelo mundo para sermos testemunhas do Evangelho e a partir dele fazer novos discípulos. Senhor, Tu nos chamas como cristãos para ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal que não se vê, mas se percebe e dá sabor ao alimento. Que possamos, como cristãos, fazer a diferença na vida das pessoas. Que possamos ser luz para as pessoas que vivem na escuridão. Que cada cristão seja a luz do mundo, refletindo a luz de Cristo. Senhor, nós te intercedemos em favor da Tua igreja, para que permaneça fiel a Teu chamado e seja espaço de partilha da palavra e do pão. Senhor, seja com os Teus ministros e ministras, seja com a Tua igreja. Intercedemos em favor de nosso país e seus governantes, para que sejam fiéis à responsabilidade de trabalhar em prol do pão para todas as pessoas sem distinção. Tenha misericórdia, Senhor, pelas pessoas no mundo inteiro que sofrem pelas doenças, pelos lutos, que sofrem com as guerras, com a falta de alimento, com a falta de água, com a falta de emprego, com as catástrofes, para que em sua dor sintam Tua presença e o Teu abraço por meio de nós e assim Te conheçam por meio de nossas atitudes de amor. E tudo mais que temos para pedir e agradecer o fazemos na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos assim a bênção do Senhor. O Senhor nosso Deus vos abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Que assim seja, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.